Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ok. Vamos orar primeiro? Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Te agradecemos nessa manhã por essa oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos iluminar para que possamos compreender a tua vontade através das Escrituras. Nós pedimos que o teu Espírito assuma o controle dessa escola e que tudo que for dito aqui nessa manhã seja para a honra e glória do teu sagrado nome. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. É muito importante a presença de vocês ao redor da palavra. Como eu disse, a igreja se mostra forte quando ela ora e quando ela estuda. É muito importante a gente ter uma disciplina de oração e de estudo da palavra. A simples abertura da palavra já contém muito poder, tá? Meditar ao redor dela. Amém. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado por Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes mas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Tá bom aí. Ok. Esse capítulo de número 13 vai tratar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ok? Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, cumprindo, ainda essa responsabilidade de testemunhar Jesus Cristo e a ressurreição. Lembra lá do início qual é a missão dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que é testemunhar a ressurreição e mostrar para o mundo que Cristo é Deus. Então a gente tem que ter isso como a nossa principal responsabilidade como cristãos. Usar a nossa vida, as nossas habilidades, a nossa experiência como cristãos, para testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e que Ele ressuscitou. Isso é importante, isso é tudo. Mais importante, muitas vezes a igreja, ela não entende
o sentido da sua própria missão, não é verdade? Aqui nós vemos que Paulo vai partir da Antioquia com Barnabé e vai viajar para Chipre, numa região que hoje faz parte da Turquia. Okay? Para lá que ele vai. Então vamos para o versículo 1. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, é o ponto de partida aqui dos discípulos, havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vem a lista, profetas e doutores, sempre lembrando que esses que serão citados aqui são profetas e doutores, homens de extrema capacitação. Aí vai citar Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A gente vê aqui, inclusive, um que cresceu junto com Herodes, é um meio-irmão dele. É só citando que hoje esse cara é convertido. Apesar de fazer parte da família real, ele se converteu ao evangelho e está junto aqui com esse grupo. Alguns nomes aqui não tem muita relevância, a Bíblia não vai mostrar depois esses nomes, mas mostra homens capacitados que estão sendo listados aqui. Então, assim, mesmo que eles não vão aparecer muito depois, isso não significa que eles não são relevantes. Então, fica a lição para a gente, que embora o seu nome não apareça, isso não significa que você não tenha relevância para Deus. Tudo bem? Então, nem sempre a relevância quer dizer que o nome tem que aparecer. Então, cada coisa que eu falar com vocês é uma instrução clara do Espírito Santo, através das Escrituras, para que vocês se identifiquem como cristãos de verdade. Os detalhes de Atos dos Apóstolos é o que torna a igreja forte, que torna a igreja saudável para fazer a obra de Deus. Tá certo? Então, Atos dos Apóstolos tem esse propósito, tá bom? Então, aqui começa falando sobre Antioquia. Diz que essa igreja estava em Antioquia, está no versículo 1 aí, né? Antioquia era a capital da província romana da Síria. Então você tem a Síria e você tem uma província romana, e você tem ali alguém que está comandando ou representando o Império Romano. O Império Romano domina o mundo, divide o mundo em províncias e coloca governadores, procuradores em cada lugar para poder governar o mundo. Então tem um representante deles em cada parte do mundo. Antioquia, especificamente, capital da província romana, na Síria, ou da Síria. Então a Síria aqui dominada pelos romanos. Okay? Situado no sul da Turquia, quase na fronteira com a Síria, ali. Ok? Vimos nessa lista de profetas e doutores que nós lemos aqui no versículo 1, que Saulo aparece por último. É interessante? Na lista, o nosso irmão Saulo aqui aparece por último. Então esse é o último que vai se tornar o primeiro. Os últimos serão os primeiros, né? Ele aparece na lista, no documento como o último, mas na espiritualidade ele vai ser o primeiro. Não é interessante isso? É o primeiro de todos. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Interessante, porque eles estão servindo ao Senhor, jejuando, e a partir disso disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, esse texto aqui, vocês vão perceber que essa tradução aqui, infelizmente, ela omite algumas palavras. Vocês têm uma tradução diferente aí, que eu creio, no versículo 2, está dizendo, servindo eles. Na verdade, tem outra palavra muito importante que está embutida aqui, que está sendo omitida por essa tradução. Porque o texto aqui está dizendo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Mas vamos nos aproximar do texto original, que uma tradução que é muito interessante, que eu gosto de usar aqui com vocês, é a King James. Vamos ver a tradução da King James. Está dizendo o seguinte: enquanto serviam, vírgula, adoravam. Então apareceu adoração aqui.
Então, por que a tradução omite isso? Isso nos leva a entender que a gente não tem que estudar com a Bíblia só. Então, você não pode confiar em apenas uma tradução. Você tem que ter várias Bíblias. Se você quer ser um estudante da Bíblia, você precisa ter outras versões para você chegar num consenso do que realmente está escrito. Se não conseguir outras Bíblias, vá lá no Google, coloca lá tradutor, seleciona, tá? Dá um Ctrl+C lá, e seleciona e coloca lá na Bíblia em grego, vai traduzir para português, você vai saber exatamente o que está escrito no original. Você vai ver um monte de coisa que não está aparecendo, certo? Então a palavra adoração aparece aqui na tradução King James, que diz: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Que interessante, né? Uma igreja que vive debaixo da autoridade do Espírito Santo, até em questões pequenas aí, que vamos dividir quem é que vai primeiro, quem é que tem que ir. O Espírito Santo definindo tudo. E o Espírito Santo diz: separai-me agora. Eu quero que seja separado aqui, ou seja, eu quero esses dois, especificamente Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Então esse aqui é o momento de separação para a obra, mas o comissionamento foi dado antes. Ele não está comissionando aqui, ele está apenas separando aquele que ele havia comissionado lá atrás. Vocês lembram quando Saulo foi chamado? Então ele está agora separando esses dois para o ministério. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Ok? Então, somando o versículo 2 com o próximo versículo 3, nós temos três coisas importantes que são apresentadas aqui. Se você ler o versículo 3, você vai ver que aparece a palavra oração. Ok? Estamos aí? Jejuaram e oraram. Então aparece oração. Então nós temos aqui, somando o versículo 2 com o versículo 3, nós temos três palavras ou práticas importantíssimas: adoração, versículo 2, jejum, versículo 2, e oração, versículo 3, está claro? E nós vemos em seguida a manifestação do Espírito Santo a partir dessas práticas. Aí vocês já estão aí pensando o seguinte: a gente ora, a gente jejua, a gente adora e Deus faz. Esse é o entendimento básico da igreja, certo? Só que a gente precisa entender que essas práticas aqui, essas três práticas importantíssimas para a igreja, não tem poder para forçar Deus a fazer as coisas que nós queremos. Por favor, nós precisamos entender que adoração, jejum e oração não tem o poder de fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos. Então, você quer que a porta abra, você fala assim: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou adorar, que a porta vai abrir. Esse é o entendimento tradicional na igreja. A pessoa está doente, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou adorar para que a pessoa seja curada. Não é assim? Como se a gente tivesse esse poder para mudar coisas que tem que acontecer segundo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós temos que entender como igreja madura que oração, jejum e adoração não são chaves para torcer o braço de Deus. Eu quero passar no concurso. Pastor, tem que passar no concurso. Vou jejuar, vou orar e vou adorar, para que eu passe no concurso. Mas quem garante que Deus quer que você passe nesse concurso? Talvez você quer trabalhar lá num cargo público simples e Deus quer que você seja um juiz. Mudou, né? Você vai ser um secretário lá da Receita, e Deus quer para você algo maior. Entende?
o que eu estou falando? Eu estou enfatizando que estou usando a Bíblia para te falar sobre coisas que normalmente a gente pratica. Vamos lá, né? Comprar aquele carro. Jejuar, orar e adorar. Esse carro vai ser meu. Aí talvez Deus não quer que você compre aquele carro. Deus quer que você compre uma casa. Deus quer que você faça investimento em outra área. Você ora, jejua, talvez para Deus te dar aquele Fusca que está do lado direito. Deus quer te dar um carrão maior do lado esquerdo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Dá para a gente passar por essa fase com esse entendimento? Então, jejum, adoração e oração não são chaves para fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos, mas são chaves para a gente discernir e receber a revelação daquilo que Deus quer que seja feito. Mudou ou não mudou? Aí que tá, né? Então por que eu vou orar, né, pastor? Queria tanto casar com fulano. Não é assim? Queria tanto casar com fulano. Eu nunca esqueço que minha irmã, quando ela foi casar, ela casou com um cara muito bom, né? Mas aí ela falou para o pastor dela assim: pastor, eu quero que o senhor ore para que eu case com esse rapaz. O pastor falou: você tem certeza que você quer que eu ore? Se eu orar, de repente Deus não quer que você case com ele, como é que faz? Ela falou: então pode deixar. Mas graças a Deus que ela casou com um homem muito bom, né? Entendeu o que eu falei? Então assim, a gente tem a mania de usar oração, jejum e adoração como instrumento de manipulação, e isso se torna uma feitiçaria, porque a gente acredita que Deus está fazendo as nossas vontades. Deus só está revelando a vontade dele. Só que a gente tem que saber o que Deus quer, porque o que Deus quer é melhor. Ele vai dizer o seguinte: separai-me agora, nesse momento. Está o grupo lá, né? Que oraram para que a igreja seja dirigida pela vontade de Deus. Uma igreja que ora e jejua, adora para que a vontade de Deus se estabeleça. O Espírito Santo vem e ordena. É isso que está escrito aqui, não está escrito? Ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Deus chamou lá atrás, mas a obra vai continuar. A revelação da obra vai continuar acontecendo a partir do momento que nós nos submetemos a Deus através do nosso jejum, da nossa adoração e da nossa oração. Amém? A vontade de Deus sendo revelada através da nossa vida. A história revela que a igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana. Historicamente, isso é apresentado pelos livros. A igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana, sendo na quarta e na sexta-feira. Tinha jejum, para que a vontade de Deus fosse revelada. Amém? Aí se você quiser adotar essas práticas, aí também não tem problema. Vai que a coisa fica melhor do que está, né? Pode ser. Pelo menos imitando a igreja primitiva. Versículo 3. Então jejuando, olha a ênfase de Lucas aqui. Então jejuando, por que eu estou falando que é Lucas? Porque Lucas é o escritor. Então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos. Agora entende? O Espírito Santo separou. E agora eles vão abençoar, eles vão ordenar os dois para essa missão. Mas mesmo depois do Espírito Santo separar, eles vão ordenar e enviar também com oração e com jejum. Então o processo não para. Vocês percebem? O Espírito Santo falou aqui, a gente faz aqui, pronto, vamos fazendo. Não, o Espírito Santo revelou aqui, a gente dá um passo, e daqui a pouco a gente ora e continua orando, jejuando, ele revela de novo, depois ele revela de novo, ele vai dando sempre em doses homeopáticas. Isso aí. Você nunca vai ter tudo, senão não tinha graça, né? Então a gente tem aqui, através do versículo 3, que diz: jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós temos aqui o verdadeiro princípio da nomeação necessária para cargos sagrados. A pessoa precisa ser nomeada, espiritualmente pela liderança local para cargos sagrados. Pastor, eu vou fazer uma missão.
Ah, pastor, eu vou lá fazer esse trabalho. Ah, eu vou fazer. Então você precisa de uma nomeação, você precisa de uma liberação, você precisa de uma bênção da liderança para você agir no poder do Espírito Santo. Entende o que eu estou falando? Não é sair assim, eu fiz, hein? Você sabia que você fez, não? Eu aproveitei e, estou abrindo um campo missionário. Mas como assim? Eu abri ali um grupo na minha casa, pastor, e mas é assim que funciona? Será que é você a pessoa pronta para isso? Não seria o outro irmão, o Joãozinho? Então essa obra não pode ser nossa, tem que ser do Espírito Santo. Para ser do Espírito Santo, a gente tem que estar submetido a Ele o tempo todo. E mesmo estando submetido ao Espírito Santo, nós temos que estar debaixo da ordenação da liderança local. Está claro? Senão não funciona. Não funciona. Versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, não foi pelos apóstolos. Não foram eles que ordenaram, eles ordenaram, eles nomearam, mas quem escolheu e separou foi o Espírito Santo. Eles só estão fazendo a vontade do Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Seleucia é um porto marítimo da Antioquia. Quando a gente fala de porto marítimo, a gente já imagina um lugar que está cheio de estrangeiro. Gente de todas as modalidades, de todas as regiões estão ali atravessando, mas igual uma rodoviária, né? Um aeroporto. É um porto marítimo, tem todo tipo de gente. E imagina você chega no aeroporto, você fala assim, poxa, aqui tem... Atravessa americano para lá, italiano para o outro, brasileiro, o cara do Pernambuco, o cara do Ceará, o cara do Espírito Santo, está todo mundo navegando ali. Então o Espírito Santo enviou eles para lá. É uma estratégia divina do Espírito Santo, porque o plano do Espírito Santo aqui é expandir o testemunho da ressurreição pelo mundo. Expandir, Deus trabalhando em cima da lógica humana, entendeu? Dentro dos princípios humanos. Deus é poderoso, Ele pode simplesmente aqui falar assim, eu vou mandar um anjo assim, ele vai lá em todo lugar. Não, Ele pega a logística humana para trabalhar. Por que tem que ser num porto? Porque lá está cheio de gente. Então Deus respeita os princípios de movimentos humanos. Deu para entender? A Seleucia é um porto marítimo da Antioquia. Chipre era uma ilha. Então o início da missão vai começar ali por causa de um propósito divino, específico divino de Deus. Vai começar ali por isso. Primeiro, essa ilha, como eu disse para vocês, essa região é uma região de porto marítimo, ok? Tem muita gente estrangeira. Era muito próxima geograficamente de dois continentes, Europa e Ásia. Estrategicamente o Espírito Santo escolheu o lugar. Outro ponto, o lugar nativo de Barnabé. Barnabé tinha um monte de colega lá dentro, tinha um monte de familiares, primo, tio, tudo, ele nasceu naquele lugar. Então ali ele prega para um tio, o tio prega para o outro, o primo prega para o outro, o amigo prega para o outro, então ele vai expandir, usando estrategicamente as famílias que estão ali. Como a gente começa uma igreja com a família que mora lá na cidade, a gente começa dentro da casa, tem 3 irmãos que moram lá em Marilândia, tem 3 irmãos que moram em Pancas, outros que moram lá não sei aonde, no Colômbia, a gente começa... Estratégia do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, que essa região próxima geograficamente de 2 continentes, Europa e Ásia, lugar nativo de Barnabé, suas conexões familiares ajudariam na obra, e alguns moradores de Chipre já eram cristãos, alguns moradores ali já eram convertidos, então por que não começar essa obra ali? Entende? Sigamos, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas. Estão indo direto para a igreja, naquela época. Anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Ok? Paulo e Barnabé vão anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. A sinagoga não é do Paulo e não é do Barnabé. Mas existe a sinagoga dos judeus, a sinagoga local. E tinham também a João como cooperador. Vamos ver quem é esse cara.
Salamina era uma cidade capital grega da ilha de Chipre. Nessa ilha tem uma cidade chamada Salamina. Era um movimentado porto mercantil. Havia ali muitas sinagogas. Por isso que o texto está dizendo que a palavra de Deus nas sinagogas, tinha várias sinagogas ali. Porque havia muitos judeus assentados nessa região. Então, como tinha muitos judeus, tinha várias sinagogas. Paulo e Barnabé eles vão escolher uma dessas sinagogas para começar a pregar. Ok? Todo mundo junto? Aparece uma figura aqui junto com ele, chamada João, como cooperador. João. Na verdade, não é o João evangelista, tá? Do evangelho. Esse aqui é o João Marcos. João Marcos. João era o seu nome hebraico. Marcos, seu nome romano. Por isso que é João Marcos. Então, João Marcos é hebraico e romano ao mesmo tempo. João Marcos, quem era? Foi ajudante nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ajudante. O cara servia lá. Esse foi aquele que abandonou a viagem missionária. Lembra disso? Chegou lá na viagem, no meio da viagem e falou: não vou mais não. Aí o Paulo ficou bravo com ele. João Marcos foi aquele que abandonou a viagem missionária. E que teve um desconforto ali com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou meio embirrado com ele. Então a gente vê apóstolo que tem sentimento também, né? Que se ofende também. Isso está na Bíblia, né? Mas esse João Marcos foi o autor do Evangelho de Marcos. Então o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. É o mesmo rapaz que abandonou a viagem e que o Paulo ficou chateado com ele. Tudo bem? Sigamos. Versículos 6 e 7. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles estão indo, né? Acharam um certo judeu mágico, né? Falso profeta, chamado Bar Jesus. Esse é o nome dele. No qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, como que um homem prudente tem do lado dele um falso profeta? Como é que um homem prudente, inteligente, como esse procônsul, tem do lado dele um falso profeta? Porque não tem verdadeiro profeta. Onde tem verdadeiro profeta, o falso profeta sai. Se tiver verdadeiro profeta, o falso sai. Então não tem como você estabelecer uma verdade no lugar onde não tem ninguém para falar a verdade. Se você não fala a verdade no lugar, o pessoal vai falar mentira. Esse espaço nunca vai ficar vazio. Se você tem na cidade gente que não fala a verdade, vai ter gente que fala mentira. Ok? É simples de entender. Enquanto você fala assim, eu sou verdadeiro, mas você é verdadeiro, mas você fala o quê? Você prega? Ah, mas eu sou cristão. Você é cristão, mas você ora, você paga o preço, você tem testemunho. Então, se você não se move, é na sua omissão que o mal entra. O mal que entrou no nosso país veio por causa da omissão dos cristãos. Está claro? Porque se os cristãos entrarem, se os cristãos começarem a se movimentar, o mal tem que sair na marra. Não existe espaço para os dois. Deus não dá espaço para duas coisas. Ou é ele ou é o diabo. Se Deus chega, o diabo tem que sair. Então o que nós fazemos? Nós cruzamos os braços. A gente não faz, a gente não se envolve, isso não é comigo, eu não estou nem aí, o mundo está acabando, eu não estou... Qual é o seu papel na história? E o mal vai se alojar por causa da nossa omissão. Está claro isso? Então, enquanto você não se manifesta com a unção de Deus, com a verdade de Deus, pode ser qualquer ambiente, o mal vai entrar, vai ficar lá. Vai ficar assim, por que entrou, pastor? Por que o diabo entrou aqui? É porque você não botou Deus para dentro. Deus está do lado de fora, está assim, eis que estou à porta e bato. Por que essa empresa é assim? É ruim e pesada? É porque o bem não entrou, então por isso que o mal ficou lá. Agora, se o bem se propõe a entrar, o mal sai. É da mesma forma na sua casa. Se você for omisso, o mal se aloja. Basta apenas você cruzar os braços. Você ser um crente apático e falar assim, eu não oro, eu não uso a minha autoridade dentro da minha casa, eu não faço, eu fico na minha, fica na sua, que o diabo vai fazer a parte que você não faz.
Basta apenas a nossa missão para o diabo se manifestar. O diabo não precisa esperar as nossas falhas, ele só espera a nossa missão. Entenderam o que eu falei? E vamos repetir o versículo. Então, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. É aqui que o Bar Jesus vai cair. Por quê? Porque Paulo e Barnabé chegaram na região. E se eles chegaram, alguém vai ter que sair. Entende o que eu estou falando? O procônsul aqui era um governador de uma província romana. Entende o que eu falei com vocês? Das autoridades que eram estabelecidas pelo Império Romano nos locais específicos. Então, o procônsul, aqui Sérgio Paulo, é um governador de uma província romana. Então a gente vê que é muito comum falsos profetas se aproximarem de autoridades políticas. Deu para entender? É muito comum isso. Falsos profetas colarem nas autoridades políticas. Isso não é diferente hoje, né? É diferente? Aí. E este, chamando assim a Barnabé e Saulo, quando Barnabé e Saulo entraram, a verdade entrou. O procônsul chama, ele falou: quero ouvir a palavra de Deus. Que bom, né? Porque afinal, os dois vieram ali para pregar a palavra de Deus. Se eles vieram para pregar, o procônsul quer ouvir. O texto diz que, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então o engano só prevalece até enquanto a verdade não entra, ok? Vamos seguir, versículo 8. Mas, lógico, né? Resistia-lhes Elimas, aí o nome já mudou aqui, no texto, o encantador. Então é encantador, né? Mágico, é falso profeta. Aí explica porque está dizendo, chamando ele de Elimas, porque assim se interpreta o seu nome. Então Bar Jesus e Elimas é a mesma coisa. Procurando apartar da fé o procônsul. Elimas é a tradução de Bar Jesus. Entendido? Todo falso profeta tem medo, por isso que ele está resistindo. Está vendo que está resistindo? Resistindo às palavras de Paulo e Barnabé. Por que está resistindo? Porque está com medo. Então todo falso profeta tem medo de outros líderes. Porque ele tem medo do povo descobrir que ele está contando mentira. Entende? Porque se vier outro, vai falar: você está contando mentira, hein? Você mentiu para a gente. Por isso que seita é assim, ó, vocês não podem ler outro livro não, hein? Seita é desse jeito, você não pode ler outro livro, vocês não podem conversar com os irmãos da igreja vizinha, vocês não podem ir lá no culto de jovem, vocês não podem, vai lá. Então é mais ou menos assim, falso profeta tem medo, porque tem medo das pessoas descobrirem que ele está contando mentira. Não é verdade? Então assim, de vez em quando, é até bom que as pessoas possam ir em alguns lugares, só para saber a diferença. Só para saber a diferença. Porque às vezes você está num lugar que você não valoriza. Não valoriza, aí você fica assim, reclamando. Aí é bom você ficar assim, vai em outro lugar, aí volta e fala assim: ô pastor, que saudade da minha igreja, pastor. Não é assim? Por que você está com saudade? Ah, o pessoal é muito desorganizado lá, né? O pessoal conversa na hora do culto, anda, se mexe. O pastor começou a pedir dinheiro. Ficou 10 minutos falando de dinheiro, pastor. Então é bom você, de vez em quando, você abrir a gaiola assim e falar: dá a sua voltinha, né? Pra você saber se o cãozinho pertence à casa, é só você abrir a gaiola, abrir a porta do portão para ele sair, ele vai e volta. Aí ele fala assim: nunca mais eu saio. Então prender não adianta. Não adianta.
Às vezes as pessoas falam assim, pensam, né? As pessoas pensam muito, né? Aí pensam assim, eu não tenho costume de trazer muita gente de fora aqui. Vocês podem perceber. Porque eu sei das implicações. Porque são culturas diferentes, valores diferentes, aí a pessoa vem aqui e fala tudo que você falou e faz aquela bagunça. Isso acontece, né? Você fala, uai, gente, o que é isso aí? Aí você pensa, se o pastor permitiu, é porque é certo. É isso aí, se o pastor permitiu. Mas assim, de vez em quando, é bom você trazer para as pessoas entenderem. Porque pensa, não, que os pastores da Metodista gostam de monopolizar, faz retiro só eles, né? Os cultos só são deles, é eles que toca, é eles que pregam, é assim. De vez em quando podia trazer uma sumidade de fora, fazer um movimento. Que movimento? Se fizer um movimento aqui, vai sair gente até pelo ladrão. Sem movimento já está entupido de gente. Se fizer movimento, eu estou até com medo de fazer movimento. Agora o trabalho não é fazer crescer, não. O trabalho agora é se organizar. Não adianta ficar, vamos fazer uma campanha para. Vamos fazer. Não adianta. Não adianta. A prova que está aqui, é evangelismo. A principal chave do evangelismo é testemunho. É coisa poderosa. Você fala assim, vem comigo. Tem certeza? Vem comigo, você vai se dar bem. Isso é testemunho, fala. Vamos servir o mesmo Deus que eu sirvo. E aí é o testemunho. É muito mais poderoso que soltar folheto na cara dos outros, no meio da rua. Se você tiver um testemunho dentro de uma empresa, todo mundo te observa, fica olhando assim e fala, nossa, fulano é abençoado, hein? Que vida abençoada. Como é que tem paz na hora dessa? Aí vê você sofrendo e você de cabeça erguida, vê o patrão te maltratando e você de cabeça erguida e fala, eu vou orar pelo meu patrão. A pessoa fala, nossa, que força que você tem. Isso é testemunho. É assim que a gente ganha as pessoas. A prova clara é a nossa igreja. Nós não temos ainda nenhum programa de evangelismo de rua, porque não é necessário. Agora não é necessário, não é esse tempo. É tempo de nos organizarmos para cuidar de quem está aqui dentro. Certo? Nós recebemos 30 pessoas, agora para o mês que vem já tem mais. Já tem mais um monte. Como é que faz? Vamos fazer... temos que fazer um projeto aqui para encher. Encher para onde, gente? Então, assim, é muito legal quando você traz pessoas para agregar, né? Pessoas que vão trazer coisas com respeito, mas você encontrar homens e mulheres de Deus que respeitam o protocolo, tem que ser muito de Deus. Então tem que tomar esse cuidado, tá certo? Não é questão de querer monopolizar nada, não é querer ter monopólio de pessoas, isso não tem sentido isso, tá? Mas temos que tomar cuidado, bastante cuidado. Entenderam o que eu falei? E aí o Elimas está resistindo aqui a Paulo e Barnabé. E eles são doutores, hein? São doutores. O texto não falou no início? Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Isso aqui é muito importante, gente. Eu preciso da atenção de vocês aqui. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então o que está acontecendo aqui? Na nossa tradição, né, de estudos, a gente entende o seguinte, que Saulo foi transformado em Paulo. Não é isso que a gente entende? Mas o texto não está dizendo isso não. O texto está dizendo, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Ué. Então isso significa que Saulo continua sendo Saulo. E ao mesmo tempo ele continua sendo Paulo. É interessante isso. O texto está dizendo, olha que quem está falando aqui é o Lucas, hein? E o Lucas é um médico, ele é inteligente. Ele é preciso nas palavras. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. O que Lucas está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: Saulo era um judeu. Não é um judeu, ele é um judeu nesse tempo, né? Mas ele tinha cidadania romana. Lembra disso? Ele tinha cidadania romana. Mas e naquela cultura, quando um judeu se tornava também cidadão romano, ele tinha que ter dois nomes.
É por isso. Saulo vem de Saul, apontando para o rei Saul lá no início. Do início. Né? Lembra da formação onde o povo de Israel pediu um rei? Então Saulo vem de Saul. É um nome hebraico. Hebraico, é raiz hebraica. Paulo é nome latino, gente. Linguagem de Roma, latino. Entende o que eu estou falando? Latim. Nós temos aqui Saulo e Paulo, dois nomes, um nome hebraico e um nome latino. Entendido ou não entendido? E isso, ao mesmo tempo, é uma grande estratégia missionária de Deus. Porque é o cara que vai ter conexão com o povo hebreu, que é o povo judeu, e conexão com os romanos, que são gentios. Em dois nomes, dupla cidadania. Então, Saulo, eu vou começar a te chamar de Paulo a partir de hoje também. Tudo bem, gente? Entenderam isso? E o texto está dizendo o seguinte: ao ver as palavras proferidas por Paulo contra Elimas, né? Olha o que ele vai dizer. Chama a atenção da gente, porque o Paulo vai dizer o seguinte para esse falso profeta. Palavras doces, né? Ele vai dizer: filho do diabo. Você consegue conceber um crente falando isso? Seu capetinha, diabinho. Está na Bíblia, porque a gente não consegue discernir essas coisas. A gente fala assim: não, ele não pode, né? Pode estar aqui, porque ele vai dizer: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Paulo disse. Mas o mais importante não é só você ver um crente falando isso. O mais importante é você ver um crente que o texto está dizendo que estava cheio do Espírito Santo. É isso que está escrito? Vamos ler de novo o texto? Vamos ler de novo? Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, olhou na bolota do olho dele, de autoridade, Paulo, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Você vê a autoridade do homem, né? De proferir palavras contra esse falso profeta. Assim, nem tudo que a gente pensa que o Espírito Santo vai se mover só do jeito que a gente pensa, né? Então, quando você vê alguém numa demonstração forte, num combate forte contra a heresia, né? Tá certo? Nem sempre você está achando que o cara está na carne. Então, assim, vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem, né? Não estou fazendo apologia de defesa, mas nem tudo que Silas Malafaia fala, ele está falando na carne, não. Está falando no Espírito. A prova está aqui, você só não vê se você não quiser. Você está achando que toda hora que ele fala alguma coisa ali, não, o cara está na carne. Tá, tem sim, tem uma parte dele humana, mas muita coisa que ele está falando ali, de forma combativa, e assim, teve gente que falou muito menos do que ele, está preso. Então tem alguma força protegendo ele. Tem alguma coisa que está protegendo ele, pode ter certeza. Porque nem tudo que sai da boca dele não vem falar que tem coisas que é Deus que está falando através dele. Ó, filho do diabo. Só abrir um parênteses para a gente entender, tá certo? Não estou assim respaldando tudo que está falando, lógico que eu não sou Deus. Mas tem muita coisa que é proferida que as pessoas jogam pedra nele. Às vezes fala assim: pastor, você tem que ser manso, pastor. Ué, mas a Bíblia fala que Moisés era manso. O homem mais manso da face da terra. Não é isso que a Bíblia diz? Como é que um manso fala assim: se o senhor fizer esse povo morrer de morte natural, o senhor não tem parte comigo. Deus matou aquele monte de gente. Manso. É um cara que Deus manda falar para a rocha, ele bate na rocha. Quando ele desce lá do Sinai e vê o povo construir bezerros de ouro, fala com os levitas: passa a espada nessa turma aí. Então, 3.000 tombou.
Esse é o manso. Então a mansidão não é o que a gente está pensando. Mansidão não é ficar, Pai do Senhor, Jesus Cristo. Entende? Mansidão nem sempre é isso. Às vezes você tem pessoas de muita energia, que são mansos diante de Deus, mas que estão falando profeticamente pelo Espírito Santo. Ponto. Tranquilo, hein? Então não vão ficar generalizando, é do diabo. Cuidado, hein? Cuidado que você pode estar diante de um profeta ou de uma profetisa. Quando você está botando o dedo ali, falando, que fulano, você pode estar diante de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, que está falando alguma coisa lá ou lá. Então a gente tem que ficar muito quietinho, porque aqui, essas palavras aqui, são pesadas. Chamar o cara de filho do diabo, porque é. Porque é, o falso profeta é filho do diabo. Esse é um pastor falso. É um pastor falso, que está lá contando lorota, enganando uma autoridade, porque é filho do diabo. Ou você trabalha para Deus, ou você trabalha para o diabo, é uma coisa ou outra. Mas teve que ter o homem de Deus para falar, né? Esse homem de Deus teve que entrar nessa cidade, para dizer assim, você não está com essa bola toda não, viu? Seu filho do cão. Estou forçando o texto? Não estou forçando não, estou indo tranquilo. E você vai perceber, olha o versículo 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Gente, olha a autoridade de Paulo. Ele está falando em nome de Deus. Ele falou, vai contra ti, não é a minha mão, é a mão de Deus. É como se ele falasse assim, simbolicamente, eu vou pegar a mão de Deus, vou meter na sua cara, vou jogar na sua cara, eu vou te bater, eu vou te amassar, eu vou te destruir, eu vou te derrubar com a mão de Deus. Entende o que ele está falando aqui? Ele está falando, como se Deus estivesse ali, essa analogia, e ele fizesse os movimentos de Deus através do seu profético. Deu para entender? Tudo bem? Eis aí, pois agora, ele falou, agora, contra ti a mão do Senhor. Essa é a autoridade, o cara fala em nome de Deus. Por isso que Deus disse para Moisés, eu farei você como Deus sobre Faraó. Não é assim? Foi isso que Deus disse, eu vou te colocar como Deus sobre Faraó. Ou seja, quando você estiver diante de Faraó, você será a minha própria pessoa, eu vou estar lá. Quando você entrar no palácio do Faraó, serei eu que estarei lá. E quando você falar, serei eu que falarei. O eu sou vai falar no seu nome. É mole? O cara que faz as águas se transformar em sangue, é só Deus que faz isso. Abrir mar vermelho, é o próprio Deus. Um profeta é um homem que fala, é um representante legal de Deus na terra, gente. Olha o que Paulo está falando, eis que contra ti a mão do Senhor e ficará cego. Ele já especifica a sentença. Ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Aqui a gente vê o ato da misericórdia. A gente vê a mão de Deus numa sentença de juízo. A gente identifica o DNA de Deus aqui, porque você vai ficar por um tempo, até que você se converta. É um juízo que vem com propósito de conversão e transformação. O texto diz, no mesmo instante, gente, a escuridão e as trevas caíram. Ele não disse assim, você vai ficar cego, mas quando? Foi agora. Você vai ficar cego agora, sem ver, mas por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então acabou com o ministério falso do cara. Então o julgamento foi de forma misericordiosa, ou misericordiosamente planejado. Entende o que eu falo? Você percebe, porque tinha um propósito de levá-lo ao arrependimento. Por isso que ele falou, você vai ficar cego por um tempo. Certo? Versículo 12. Então, o procônsul, vendo aquilo, né, que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Gente, muito interessante perceber que até mesmo uma sentença de juízo sobre uma pessoa produziu um fruto de conversão. É agir no Espírito Santo de forma sobrenatural. Olha o tom que Paulo usou.
Olha o juízo que Paulo proferiu sobre esse homem, mas debaixo da orientação do Espírito Santo. Gente, debaixo da orientação do Espírito Santo, não importa o que está acontecendo, pode ser pesado aos seus olhos, mas isso vai produzir frutos. Se Deus usar você para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, para pregar num certo tom, num certo nível, você pode ter certeza. Tem gente que vai falar assim: ah, mas você falou umas verdades lá para fulano e eu acho que você pegou pesado. Às vezes é necessário, porque isso vai trazer fruto. Porque se é no Espírito, as pessoas vivem, as pessoas não morrem, gente. É verdade? Você vê grandes lideranças no mundo, os caras têm uma personalidade extremamente forte, mas tem uma multidão de gente convertida e gente mudando de vida. Então não dá para você dizer assim: ah, você tem que ser assim, você tem que ser do outro jeito. Deus dá ministérios e ministérios. Tem ministérios que é de combate, tem ministérios que são de pacificação, tem ministérios de todo tipo. O cara que vai para a guerra, que vai para o enfrentamento, tem cara que vai ficar ali tirando carrapichinho de ovelha, tem outros que vão ter que arrancar o couro dela um pouquinho para ela valorizar, entendeu? Para tirar aquela pelagem velha para nascer outra. Todo tipo de ministério. Não dá para a gente dizer homens de Deus e mulheres de Deus tem que ser assim. Não dá, é Deus que faz. Entende? Se a obra for do Espírito Santo, não importa o barulho que vai fazer. Vai ser trovoada, vai ser, não sei o que. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? Eu sei que muitos de vocês, a gente sempre traz para o nosso exemplo de igreja, às vezes num domingo cheio de gente, né? Aí vocês trazem um amigo, né? Aí vocês pensam assim, né? Deus já comunicou isso comigo muitas vezes. O que vocês pensam, vocês fazem assim: pastor não deveria ter falado assim. Né? Você acha que se você estivesse aqui na frente, você faria do mesmo jeito? Entendeu? Se você estivesse aqui, as pessoas estariam aqui na igreja? Isso você tem que pensar. Por que elas estão? Por que elas estão? Essa é uma pergunta. Por que elas voltam? Então, assim, são perguntas que a gente não tem resposta. Se é tão difícil, se você pensa, deveria ter falado diferente, deveria ter pego mais leve. Ah, domingo, tem muita gente de fora da igreja. Não era para poder condenar o adultério dessa forma, o pecado, sei lá, a violência doméstica dessa forma. Tinha que pegar mais leve, porque às vezes o cara vem para a igreja, ele está batendo na mulher, mas tem que pegar leve com ele. Então, às vezes a gente pensa essas coisas, vocês ficam preocupados. Não se preocupem. Vocês não precisam se preocupar com nada, deixa o Espírito Santo trabalhar. A minha mulher às vezes fica preocupada, ela fala: meu Deus. Ela fala: gente, pai, essa aqui fala: pai. Não volta, pai. Eu falei: volta, você vai ver se volta. Se eu estiver na carne, eu vou embora. Não estou na carne. Eles voltam. A administração, você chama atenção, fala as coisas com a pessoa, às vezes assim, a pessoa fica. Uns falam assim: você não devia ter falado isso comigo. Devia ter falado, sim. Claro que eu devia ter falado. Você não gosta de falar? Tem que saber ouvir também, né? Então, a gente precisa de pessoas na nossa igreja, pessoas que têm coragem de falar a verdade para a gente. As pessoas não vão mudar. O cara pode até não voltar, mas ele vai saber a verdade. Ele vai saber que aquilo que ele está fazendo está errado. Ele não pode agir dessa forma. Ele pode continuar batendo na esposa dele, do jeito, ele faz o que ele quiser da vida dele, mas ele vai saber que está errado. E que tem uma comunidade que acha que isso é errado. Agora, se a gente começar a fazer política com as pessoas, falar o que as pessoas querem ouvir, então entendam, o papel de vocês é diferente do meu. Então não questione as minhas palavras, não fiquem preocupados com as minhas palavras, vocês têm que orar por mim. Ore. Tá? Não fica um futricando o outro, um falando com a esposa, outro falando com o marido. Ora. Aprende a orar pelo pastor, não ficar questionando, dizendo que deveria falar. Você não foi chamado para estar aqui. Você não tem chamado para ser pastor. Simples. Se você tivesse sido chamado, você estava aqui. É igual tem pastores que chegam aqui na igreja, sentam aqui, podia pensar assim: eu faria diferente. Pô, se você faz diferente, abra uma igreja para você, cara. Abra uma igreja. Se você é tão bom no que você faz, abra uma igreja.
Pega o dinheiro que você tem, vai lá, aluga um pontinho, coloca 50 cadeiras e um microfone e abre uma igreja e faz funcionar, já que você sabe, e você pode ensinar o pastor como ele deve fazer as coisas. Não se metam no que vocês não entendem. Certo? O pastor trata com Deus. Não se envolvam. Olha na Bíblia quem se envolveu. Quem se envolveu com Abraão? Deus quase destruiu o Egito inteiro por causa de Abraão. Abraão estava errado. Estava, muita coisa errada, mas Deus estava dizendo, quem trata com ele sou eu. O que aconteceu com os irmãos de Moisés? Gente, o que aconteceu com toda uma nação que se levantou contra Moisés? Cara, é uma escolha de Deus, cara. Se a mulher é assim, se o cara... É o ministério dele, é o ministério dela, não se metam com isso. Ah, mas eu acho, a gente não tem que achar nada. Quando a gente achar que a gente faz melhor, a gente abre uma igreja para nós. Ah, se você é pastor e você é tão bom, você está sentado, por que você não ficou na sua igreja e fez ela funcionar? Então você está aqui, então você fica na sua. Então Deus te convidou para você sentar, não te convidou para você ficar no púlpito. É só você ser racional. Às vezes você tem lideranças que foram lideranças de outras igrejas, você era lá, cara. Aqui você é gente normal. Ah, mas eu era respeitado. Você era aquela pessoa grande, né? Lá, assim, todo mundo fica, para você. Aqui você é gente, você come arroz e feijão igual todo mundo. Esse é o grande problema da nossa igreja. As pessoas não aceitam que elas são normais, que elas são naturais. Aqui pastor é tudo normal. Pastor é normal, pastor come, pastor trabalha, tem que limpar chão, tudo é normal. Você vê o pastor Renato trabalhando aí, limpando o chão. Gente, eu estou para fazer qualquer coisa, faço qualquer coisa. Nós somos normais, acabou esse negócio de ser elite, porque eu tenho dinheiro, então eu tenho que ter um tratamento. Não tem tratamento diferenciado. Você pode ser doutor, mas aqui você é ovelha. Pode ter faculdade, que eu fiz 3 faculdades, não vale nada isso aqui para nós. No reino de Deus, todo mundo é igual. Você tem dinheiro, você é doutor, você estudou, o cara é faxineiro, o outro limpa vaso, todo mundo aqui é igual. Esse é o problema que as pessoas não aceitam. Porque o sistema religioso começa a diferenciar. Só tem uma equipe assim, que não é, que pode pregar. Só tem um grupo que fala com o pastor. Só tem um grupo assim que pode fazer palavra de abertura. Não tem. Então ser gente, às vezes, incomoda as pessoas. Esse é um problema. Então fica tranquilo, todo mundo, tá bom? Orem pelo pastor de vocês. É assim, pode deixar. Quando tiver que ele bater na minha cabeça, ele vai bater. Ou vocês acham que alguém consegue ficar em cima de um púlpito por muito tempo, lutando contra Deus? Vocês acham que pode? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tem muita gente grande aí que tentou ficar em cima de púlpito, querer lutar contra Deus e manipular o povo de Deus. Não vai ficar em pé. Vocês podem ficar tranquilos. Tudo bem? Tudo bem? Podemos seguir? Então nós vemos aqui um interessante... uma sentença de juízo sobre uma pessoa produzindo fruto de conversão, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então a gente tem aqui o João Marcos, saiu, abandonou eles assim na viagem. A gente não sabe ao certo qual foi o motivo, porque João Marcos desistiu da viagem. Agora a gente tem algumas ideias, né? Alguns estudiosos sugerem que ele teve medo dos perigos da viagem, ficou com medo, desistiu. Outros sugerem que isso se deu porque João Marcos não aceitava a liderança de Paulo, porque na verdade ele era primo do Barnabé. Como ele era primo do Barnabé, ele entendia que Barnabé deveria ser o primeiro, mas aqui o primeiro é Paulo. Então tem muitas coisas que podem explicar essa resistência aqui, esse pular do barco, né? Entenderam? Então não tem nada definido porque que ele largou. A gente só sabe que ele largou, abandonou eles. Paulo vai ficar muito chateado com ele. Depois não vai querer aceitar ele, mas lá na frente ele vai acertar ele, né? Ele vai reestruturar João Marcos, e João Marcos vai virar aqui, vai virar um escritor da Bíblia, ok? Tudo bem? Versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. É outra Antioquia, tá? É outra Antioquia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, o que eles fizeram? Está escrito o quê? Mas eles não são doutor? Eles não são mestres?
Eles não são profetas? O versículo inicial não disse que o Espírito Santo estava lá selecionando eles no meio dos profetas e mestres? É uma elite espiritual poderosa, não é elite religiosa aqui não, elite espiritual poderosa. Paulo e Barnabé são homens de alta capacitação. Mas o texto está dizendo que quando eles entraram na sinagoga dos judeus, eles fizeram o quê? Eles sentaram. Ué, será que mestres e doutores querem ficar sentados? Não, né? Não, né? Só vou se for para pregar, né? Só vou se for para ensinar, né, pastor? Então está aqui a lição, gente, da Bíblia. Esse local era outra Antioquia. Nós vimos aqui que Paulo e Barnabé são citados no versículo 1 como doutores, mestres, profetas, mas quando eles chegam na sinagoga, eles sentam na cadeira. E isso é o que a maioria, ou todos os doutores e mestres deveriam fazer quando entram na sinagoga dos outros. Pegaram a visão? É assim que a gente faz quando a gente entra na sinagoga dos outros. A gente senta e espera Deus trabalhar. Tem muita gente que veio aqui para a igreja e não ficou porque queria entrar na sinagoga dos outros e queria subir no altar. Eu estou falando do Paulo e do Barnabé, né? Se vocês quiserem ser melhor que eles. Na verdade, é muito interessante a Bíblia, né? Como é que ensina a gente, né? Primeira atitude do homem de Deus, da mulher de Deus, por mais que você saiba alguma coisa, que você tem capacidade, é procurar a cadeira para você sentar, né? Chegar assim, eu vou na sua igreja hoje, hein? Você, estou à disposição. À disposição, posso ficar sentado, tem um monte de cadeira aqui, ó. É questão de lógica, né? Eles se assentaram. Porque a sinagoga é dos outros, né? Versículo 15. E depois da lição da lei dos profetas, olha, eles ouviram a lição. Legal isso, né? Os grandes homens de Deus, olha que o currículo de Paulo já estava bom, hein? Paulo já tinha feito muita coisa boa já. Ainda mais Barnabé, né? Depois da lição da lei dos profetas, que era costume judaico, né? Lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Olha que interessante. Aos principais da sinagoga disseram para eles o seguinte: homens, irmãos, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aí a liderança local disse: se vocês quiserem a oportunidade está dada para vocês. Que legal isso, hein? Que bacana. Então nunca chega na sinagoga dos outros e fala assim: estou precisando de lá dar uma palavra na sua igreja. Eles são os religiosos, né? Não importa a sua grandeza. Esse é o protocolo. Depois da lição dos profetas, eles mandaram dizer aos principais da sinagoga: homens, irmãos, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falar. Isso aqui é a oportunidade franqueada, né? Mas foi de forma voluntária. Eles fizeram o que eles quiseram, sentiram, falaram: vocês querem falar? O Espírito Santo está conduzindo a situação. O Espírito Santo criou a oportunidade. Eles foram lá para pregar, eles foram lá para testemunhar, estão na cidade com a missão de testemunhar, mas nem por isso eles estão forçando a barra. Eles sentaram e esperaram o Espírito Santo trabalhar. Interessante, né? A gente aprende com isso aqui, essas coisas. Uma outra coisa a observar é que a oportunidade da palavra foi dada e franqueada aos mestres. Não é todo mundo que vai subir ali. Então, assim, às vezes o cara não é nada, não faz nada, não sabe nada e quer oportunidade. Então o que a gente vê é isso, é um monte de oportunidade. Aí você sobe: eu vou cantar uma música, mas não cheira muito bem não, hein? Então sai daí, cara. Aí você tem 10 pessoas falando na frente e 9 que falou nada com nada, que cantou nada com nada. Esse é um sistema religioso para fazer um movimento. O cara está ali porque ele quer a oportunidade do palco, ok?
Vocês nunca viram isso, mas tudo bem, só estou falando aqui. Aí vem a oportunidade do irmão, fulano, vem cantar aqui, irmão. Eu vi uma irmã uma vez botou um playback no celular e começou a cantar. Ela ficava assim. Aí fala assim, olha só, a religião fala assim, não, porque Deus recebe essas coisas. É como se Deus fosse um saco de lixo, assim, uma lixeira que você vai jogando tudo que você quer. Você não estudou sobre Deus. Você não estudou sobre Deus. Para a construção do templo de Salomão só entrou especialista para poder colocar a mão nas coisas de Deus. Você tem que se especializar, você tem que fazer o seu melhor, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que aprender a cantar, você tem que ensaiar, você tem que fazer essas coisas, porque não pense que Deus recebe qualquer coisa, não. Se fosse assim, era fácil. Sobrou aqui, vamos dar para Deus. Dá aquela cadeira podre para Deus lá, que nós não estamos usando lá em casa, vamos dar para Deus. Leva para a igreja. Televisão não funciona, leva para a igreja. Não é assim? Uma toalha rasgada lá, pastor, você não quer não? Não, eu quero a nova aqui na igreja. Novinha, você vai na loja e compra uma nova. Que esteja funcionando pelo menos, né? Tudo que não presta, não é cultura de igreja isso? Pastor, tem uma mesa, só está faltando um pé, só manda colocar. Isso foi questionado no livro de Malaquias. Eles ofertavam animais mancos, aleijados. Aí chegava um monte de ovelha aleijada, soltava as ovelhas mancando, entregava para o templo. O sacerdote falou, o que é isso? Então o questionamento de Deus em Malaquias é isso aí. Oferece para Deus qualquer coisa. Troço com mofo, ar-condicionado furado, vazando gás. Igreja, gente, pelo amor de Deus. Não é bom para nós? É bom para Deus também, ué. Tem que querer o melhor para Deus. Tem que querer o melhor para Deus. Deus é rei. Vocês acham que a rainha de Sabá ofereceu o que para Salomão? Foi qualquer coisa? Ela trouxe tesouros para ele. Ele era rico. Ele era bilionário, o homem mais rico do mundo. E ela trouxe vários tesouros para ele. Lógico que ela saiu com o dobro depois, né? Mas a gente tem que acabar com essa história de achar que Deus aceita qualquer coisa. Então, a harmonia de uma música é sinônimo de organização. Não é isso? Vocês são músicos. Você organizar as notas, organizar a nota para tocar bem, significa que você estudou, você organizou, você colocou em ordem as coisas. E aí você está ali como resultado de um sacrifício seu, oferecendo para Deus o melhor. Então vamos esquecer essa história que Deus recebe qualquer coisa. O que importa é que Deus está recebendo, pastor. Tá certo, você canta o que você quer, nem canta, você é cantora? Não canta, você tem que ter pelo menos um donzinho para cantar, alguma coisinha assim para sair da sua boca. Não é querer cantar, meu sonho é ser cantor, meu sonho também é ser um monte de coisa, eu queria ser cantor, eu tenho vontade de tocar violão, eu tinha vontade de fazer um monte de coisa, meu sonho é, vamos fazer o quê? Deus me deu esse dom. Eu queria saber tocar um violão, mas já tentei de tudo. Comecei a apertar os dedos naquele tempo, meus dedos marcou tudo, eu falei, Deus que me livre, não dou conta desse trem, não dou não, mas tinha vontade. Chegar aqui assim, antes de pregar, na hora do louvor, eu falo, pessoal, agora, falei, igual aqueles músicos, acabou de pregar, pega o violão, andar no meio do pessoal, como é que faz? Pô, Deus, me dá esse dom, não tem jeito. Não tem jeito, cara, então tem que respeitar o dom dos outros. É mania de igreja. Quero ofertar para Deus uma canção. Não fica, né? Deus não fica, não. E isso é questão cultural de igreja que tem que acabar. Então eles receberam aqui a franquia da palavra, né? Dada voluntariamente para eles, pelos principais da sinagoga, mas eles eram mestres. Eram mestres. Jesus chegava na sinagoga, Jesus era franqueado a palavra para ele. É um mestre. Então as pessoas que conhecem e sabem, que estudam, que procuram, precisam ter oportunidade, sim. Tem que saber reconhecer as coisas. Mas isso é coisa do Espírito Santo também, então não adianta a gente forçar. Não adianta se forçar. Versículo 16, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão. Interessante, agora o Paulo assumiu a autoridade dele, ele vai para o púlpito da sinagoga, e a galera,
Ele, ou fez assim, né? Geralmente, aqui a gente faz assim, Paulo, fique em silêncio que eu quero falar. Disse, homens israelitas, aí já está dando moral para eles, ó. E os que temeis a Deus, ele começou bem, né? Ouvi. Legal, porque quem teme a Deus ouve. Ele já mexeu com todo mundo. Ou seja, quem é crente aí, ó, vamos ouvir? Já pensou que todo mundo quer ali. Foi mais ou menos isso que ele fez. A estratégia dele foi ótima, né? Ele considera que os irmãos que temem a Deus têm que ter a disposição para ouvir as coisas de Deus. Todos que temem a Deus devem aprender a ouvir. É prerrogativo de quem teme, né? Tudo bem? Versículo 16, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão tal. Agora Paulo vai usar o mesmo modus operandi de Pedro. Ele vai expor as escrituras a partir do Antigo Testamento. Ele vai expor as escrituras a partir do Antigo Testamento, que é o livro dos judeus. Nada melhor do que começar a ensiná-los a partir da casa deles. Dentro da cultura deles, do entendimento deles. Versículo 17 a 23. Ele vai dizer o seguinte, presta atenção, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela e suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízos até o profeta Samuel. Ele está pegando o livro deles e está esmiuçando e provando para eles que ele conhece, ele sabe o que ele está falando, mesma coisa que Pedro fez. E olha que são 2 homens diferentes, de cultura diferente. O Pedro era um pescador, Paulo é um homem poliglota, é um homem inteligente, é um doutor da lei, é um estudioso. É igual você colocar ali o cara que trabalha na roça e colocar o doutor do lado, o advogado do lado, mesma coisa, mas ambos falam no mesmo espírito. Por isso que Paulo está falando, usando a mesma didática e estratégia espiritual de Pedro, palmilhando primeiro o Antigo Testamento, para que eles possam se localizar. Eles começam a falar, isso é verdade, isso aí é verdade, isso aí é verdade, isso aí é verdade. É igual, Robinho, se eu começasse a falar de farmácia, e aí quando eu começo a falar de farmácia com você, você fala, mas você não é farmacêutico, como é que você está falando de farmácia? Né? Aí eu começo a falar de farmácia, eu vou ganhar uma credibilidade com você. Você vai dizer assim, até aqui você está indo certo, então eu acredito que daqui para frente também você vai acertar. Você vê que é inteligentíssimo isso, né? Você respeitar a função do cara, respeitar a realidade dos judeus, falando dentro da lei deles, e vai identificar Jesus lá dentro. Isso que é legal. E ele continua dizendo, contando a história, depois pediram um rei, versículo 21, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Paulo acha Jesus na história deles, dos judeus. Não é legal? Falando do que eles... Você já viu quando você está falando, está pregando, está ensinando alguma coisa, a pessoa fica assim? Né? Você começa a falar de direito, essa aqui fica assim. Aí você fala um pouquinho de psicologia tabajara, eu sou tabajara, né? Ela é profissional. Aí eu vou falando umas coisinhas, eu vou acertando, ela fala assim. É isso que eles estão fazendo. Eles estão todo mundo fazendo assim, né? Porque ele está falando. Aí daqui a pouco, quando falou de Jesus, eles sim continuaram, pensaram em travar, tiveram que fazer assim. Porque não tinha como fugir. Porque mostrou o Cristo dentro da história deles. Eles conseguiram reconstruir, ele reconstruiu a história deles desde o início e mostrou de onde Jesus veio. Aí eles, gente inteligente, você faz assim. Você não tem como lutar contra a verdade. Gente inteligente se rende. Você pode pegar a pessoa mais inteligente que senta dentro da igreja. Ela olha assim e fala, como é que eu vou fugir disso?
Como é que eu vou ter explicação? Não tem argumento. O que eu vou fazer, Senhor? Para onde irei? Né? Esse confronto espiritual exige um nível de inteligência também, não é simplesmente você jogar palavras ao vento. Percebe? Então Paulo está usando uma inteligência que é uma inteligência natural, também embasada pelo espiritual, Deus conduzindo dentro da lógica. É muito interessante, porque às vezes a gente fica só espiritualizando as coisas e despreza o conhecimento. Não é interessante quando você tem um professor que ensina respeitando as regras de comunicação? Não é muito melhor? Você vai falar assim, não, mas o senhorzinho lá nunca estudou. Gente, é muito melhor. Se você tem um senhorzinho que nunca estudou, que recebe Jesus, é muito melhor você ter um professor que recebe Jesus também. A gente tem que parar de achar, não, porque Deus usa só as pessoas humildes. Deus usa todo mundo. Não usou Pedro? Não usou Paulo? Deus usa todo mundo. Mas Deus tem prazer no conhecimento humano, na estratégia humana, sabe? Por isso que Ele está fazendo essa construção didática, gente. É didática, não dá para você pegar o Evangelho e soltar. Você fala, por que o pessoal não entendeu? Porque você não manejou. Paulo ensinou, você tem que manejar bem a palavra. Você tem que se organizar, você tem que estudar como comunicar a verdade de Deus. Uma verdade mal comunicada não funciona. Adianta o cara falar assim, Jesus é o Salvador. Por quê? Não, Jesus é o Salvador, mas por quê? Eu falei que Jesus é o Salvador, ninguém acreditou. Claro que ninguém acreditou, você não construiu um caminho. É igual as pessoas dizem assim, pastor, eu bebo. Eu falo assim, você só vai parar de beber quando você tiver um motivo para parar. Você só vai parar de fumar quando você tiver um motivo. Você tem motivo? Eu tenho motivo, você não tem. Então você vai continuar fumando, você vai continuar bebendo, você vai continuar aprontando, porque você não tem motivo. O dia que você tiver um motivo, você para. Então você tem que construir um motivo para a pessoa. Você tem que construir um motivo para a pessoa ser. Não, nunca vai ser nada. Aí você vai cobrar do cara. Não, você tem que fazer isso. Não adianta, cara, não adianta. Ele não tem motivo. Se você constrói uma paixão por Deus, aí o cara fala, não, eu sou apaixonado por Jesus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou nessa balada se eu sou apaixonado por Jesus? Eu tenho uma paixão aqui que é Jesus. Como é que eu vou me apaixonar por uma balada? Não tem como. Você tem que construir a paixão, você tem que construir o caminho para as pessoas, porque senão elas não têm motivo para fazer. Vai fazer como? Vai fazer para te agradar. Vamos para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque você tem que ir para a igreja. Por quê? Para você ser salvo. Ser salvo. Esse assunto que as mulheres e os homens falam para os cônjuges. Você tem que ir na igreja. Por quê? Senão você vai para o inferno. Tá. Aí fica insistindo, só fala isso. Então você constrói um caminho. Constrói um caminho. Porque o cara tem aquela ideia errada. Aí você faz o seguinte, fala assim, o pessoal da igreja vai pescar, hein? Ele fala, Eles pescam? Pesca. Eles comem churrasco também? Eu também. É mesmo? Joga bola? Joga. Eu achei que eles eram tudo ET. Aí o cara vai, aí você não fala nada de evangelho com ele. Você está lá, o cara está pescando com você, rindo, abre o peixe. Aí ele fica rindo. Aí joga a bola com você fica quietinho. Não de besta, igual mineiro. Joga a bola com você, daqui a pouco, você está quietinho, respeitando ele na dele. Ele enche o peito, eu sou católico, apostólico, romano. Opa, eu sou apaixonado pelos católicos. Vamos continuar pescando junto. Daqui a pouco ele começa a olhar todo mundo rindo. Todo mundo feliz tomando Coca-Cola. Mas como é que pode ser feliz tomando Coca-Cola? Refrigerante, suco. Aí o pessoal rindo. Como é que pode fazer um churrasco, todo mundo se alegrando assim, né? Com aquele monte de refrigerante na mesa. O pessoal rindo. Aí o cara fala, pode ter alegria sem bebida? Pode ter. Aí se diverte. Aí fica olhando, pessoal, gente boa, né? Pessoal, os casais vivem bem, né? Você está culturando a pessoa. Daqui a pouco ela fala assim, eu queria conhecer o Deus que vocês conhecem. É isso. Isso é você trabalhar a pessoa, não ficar impondo coisa na pessoa. O cara fala assim, eu sou isso, eu mexo com o espiritismo, posso te falar? Tem um cara que é muito conhecido meu, de vez em quando ele me encontra, né? Ele é grandão, ele é cabeça de espiritismo. É gente boa, viu?
Aí você chega perto dele, você fica assim, ó. Tanto demônio que ele tem. Ele é cabeça no espiritismo. Recebe caboclo, esses trem. Ele me vê, ô pastor, você sabe que eu gosto muito de você. E quando ele me pega assim, eu já sinto aquela energia negativa, né? E ele tem mania de bater a cabeça na gente. Eu já viro assim, estou te devendo uma visita, né, pastor? Eu falei, vai no seu tempo. Falei, no seu tempo você vai, leva sua família lá, vai lá, vai ser bom, você vai ver seus amigos lá. Eu vou, hein? Falei, fica à vontade, vai ser benção. Eu vou falar com o cara, não, você vai, senão você vai para o inferno. Se você não for, você vai para o inferno. Não, eu fico... Ele passa, ó, não esqueci não. E às vezes eu estou saindo, ele passa aqui, não esqueci não, hein, pastor. Aí eu falo com ele assim, ei, como é que está lá? Você está indo lá no terreiro? Ele falou, rapaz, eu estou indo pouco esses dias. Ele fala comigo. Eu falo, né? Tá bom, né? Mas ele fala, e tem um tempão que eu não vou. Eu estou orando por ele. Aí ele falou assim, rapaz, ele falou assim, arranjou uns problemas lá, eu não estou indo mais, estou parando. Eu estou trazendo, o Espírito Santo está trabalhando no cara. Aí ele falou assim, eu vou na sua igreja. Eu falei, sabe por que você nunca veio? Porque eu digo que se você vier, você vai ficar. Aí ele dá aquela risadinha assim, é mesmo? Eu falei, você vai ficar. Agora eu vou desistir do cara, porque o cara eu sou maior do que ele, o que está em mim é maior do que o que está nele, como é que vai fazer? Se eu perder para um bandista, eu pulo da ponte, eu vou fazer o quê? Se eu perder para um macumbeiro, se eu perder para um macumbeiro, eu vou ganhar de quem? O cara é maçom, se eu perder para o maçom, eu vou ganhar de quem? A gente ganha de todo mundo. Maior que está dentro da gente, não tem essa. Não, que esse cara tem um espírito pesado, quando o meu é forte. Quando o meu chega, ele tem que sair. Nós falamos assim, meu marido é muito inteligente, ele é muito assim, capacitado, e aí ele vai conversar com o senhor, ele vai te humilhar. Vai te humilhar o quê? Deus que está na minha vida, que vai humilhar como? Eu não me sinto humilhado nunca, como é que vai me humilhar? Meu ego é bom. Eu fico preocupado, não, pastor, porque ele vai falar alguma coisa com o senhor. O cara fala, eu faço assim, show de bola. E aí daqui a pouco ele está sentado aí, como muitos valentes aí que falaram que eu não vou na igreja. Está tudo aí. Então a gente tem que usar a cabeça, e aqui nós estamos vendo aqui um ato de evangelismo, de testemunho de forma inteligente, para que realmente o evangelho chegue. Então Paulo achou Jesus dentro da história dos judeus, amém? Vou acelerar. Versículo 24 e 25, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Ele está falando aí, né? Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alpacas. Ele já fez a conexão com João Batista, que também era respeitado pelos judeus. Era uma autoridade. Então ele está falando do João Batista. Enquanto ele está falando desse personagem, a galera está assim, do João Batista. Nós está dizendo que o João Batista anunciou a vinda de Cristo, versículo 26, 27. Ele continua, homens, irmãos, filhos da geração de Abraão. Ele está reconhecendo quem eles são. E os que dentre vós temem a Deus. Olha a estratégia de Paulo. A vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Paulo está chamando eles de irmãos de forma honrosa. Paulo está dizendo a eles que essa grande bênção também pertence a eles. Eles estão desconfortáveis, mas estão entendendo, porque eles estão respeitando o conhecimento de Paulo. Versículo 28 a 32. Ele continua, embora não achassem nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Há necessidade de reconstruir os caminhos da história, gente. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e as suas testemunhas para com o povo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ele tem um cuidado, gente, de expor as Escrituras. O que Paulo está fazendo? Está expondo as Escrituras. Dentro dessa mensagem não tem nada além disso, expondo as Escrituras. Se você pega hoje os grandes pregadores do mundo, muitos deles não têm os grandes pregadores seculares, né, do mundo, né? Existem os homens de Deus, as mulheres de Deus. Você vai ver que tem muita coisa fora do Evangelho.
a preocupação de fazer algo além do Evangelho, mas Paulo e Pedro são concentrados na palavra de Deus, na exposição bíblica, porque ela é poderosa para fazer o efeito que é necessário. Versículo 33 a 37, ele continua dizendo, como também está escrito no Salmo. Salmo é algo que os judeus gostam, né? Ele vai citar: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. E disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. E eles conheciam a Davi, eles respeitavam a Davi como um grande rei. Por isso também em outro salmo diz, ele cita as escrituras, desafiando o conhecimento deles: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Aí o que ele está dizendo? Ele está usando a história de Davi, eles estão conectados na história de Davi, porque afinal eles são judeus, mas ele disse, eu não estou falando de Davi, só estou usando Davi como analogia, porque o Davi viu a morte, toda a grandeza de Davi não impediu que ele visse a morte, por isso que ele está dizendo que Davi viu a corrupção, mas o santo, o Jesus Cristo não verá a corrupção, não verá a morte carnal. Ele disse, porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a morte, viu a corrupção. Corrupção aqui no sentido de morte física. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, não viu a morte. Entenderam isso? Ele está falando de Davi, por analogia, apontando para Jesus Cristo. É uma conexão que ele está fazendo sutil, inteligente, fina, mostrando o valor de Davi, mas depois mostrando a entrada, revelando Jesus no meio dessas palavras, amém? Versículo 38 e 39, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Paulo agora faz o ato cirúrgico, desligando eles da lei mosaica, e conectando eles em Jesus Cristo. Ele fala assim, a lei foi boa, mas ela se encerra a partir de Cristo. Vocês são justificados porque vocês têm que crer em Jesus. Versículo 40, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ele está dizendo, está advertindo, se vocês realmente creem no Antigo Testamento, lembrem que vocês serão ajuizados, ou sei lá, vocês vão receber o juízo do Antigo Testamento. E eu espero que isso não aconteça, porque se vocês querem seguir o Antigo Testamento, segundo o que foi dito pelos profetas, vocês vão receber uma sentença que vocês não estão preparados para isso. Versículo 41, vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Ele está citando Abacuque, capítulo 1, versículo 5, e eles conhecem o livro de Abacuque. Ele está trilhando dentro do caminho que eles conhecem. Versículo 42, e sai dos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Gente, um monte de gente se converteu aqui. Alguns judeus disseram o seguinte, a sua mensagem foi tão boa, Paulo, que eu quero que você pregue ela no próximo sábado. Novamente, a mesma. Interessante. Nós queremos que você repita ela. Versículo 43, e despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Eles disseram, vocês entenderam, vocês foram agraciados por essa verdade, permaneçam nessa fé, não abram mão, eles estão convertidos. Versículo 44, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade, o culto foi muito melhor, hein? Está vendo, só crescendo, porque quem foi abençoado diz para o outro, vamos lá que a palavra do cara é benção. No sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. O resultado do testemunho dos apóstolos gera resultados cada vez mais significativos. Versículo 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Olha aí, gente. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Enquanto um grupo está sendo abençoado, estão sendo motivados e felizes com as boas novas, o grupo dos religiosos, está bem citado isso aqui, hein?
estão buscando meios de sabotar a obra do Espírito Santo. Os religiosos são os que pertencem à instituição religiosa, eles que estão sabotando. Não são as pessoas que estão lá fora. E às vezes o problema vem dentro da própria igreja. Às vezes dentro da própria igreja você vê gente atrapalhando o crescimento de outras pessoas. Às vezes você vê uma pessoa feliz com Deus, a outra fica falando assim, esse aí só fica feliz. Fica aí adorando a Deus, todo culto está lá com a mão para cima, chorando na presença de Deus. E aí, por quê? Tem gente incomodada dentro da igreja. A gente viu aqui a divisão, né? Porque estão com inveja, porque não conseguem sentir o que eles estão sentindo. Versículo 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Já que vocês não querem ouvir a verdade, se beneficiar pela verdade, essa verdade vem para vocês, mas já que vocês não querem, a gente continua pregando para aqueles outros que querem ouvir. Ou seja, Paulo e Barnabé disseram, vocês trouxeram sentença para vocês mesmos, infelizmente. Versículo 47, ele diz, porque o Senhor assim não o mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Na verdade, essa obra começou sobre a direção do Espírito Santo, vocês lembram lá, em Atos dos Apóstolos. É por isso que Jesus disse para eles uma coisa que está se cumprindo aqui. Vocês vão pregar pelos confins da terra. Eles lembraram do que Jesus disse para eles antes. Vocês vão espalhar o Evangelho para todos, vocês irão além dos judeus. Vocês vão pregar para os gentios. E isso está se cumprindo. Versículo 48, os gentios ouvindo isso alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, porque eles ouviram isso, os judeus não quiseram, vocês querem, por isso vocês estão sendo abençoados, e creram, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Se alegraram por perceberem que a adesão deles a Cristo era uma questão de arranjo divino, bem como do esforço apostólico. Deus que arquitetou tudo isso para a salvação de vocês, e por causa do esforço apostólico, os apóstolos estão trabalhando, por isso que vocês estão aqui agora. Eles ficaram felizes por isso. Versículo 49, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Está vendo que explosão de crescimento? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, olha aí, gente, apelando para as mulheres, né? Porque as mulheres tinham muita influência dentro das igrejas, essa que é a verdade. Porque até hoje é assim, você tem grupo de mulheres que buscam muito mais do que homens. Você percebe ou não? Hoje. As mulheres são muito mais adeptas às questões espirituais do que os homens. Às vezes os homens até por questão de muita racionalidade, né? Então esses judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, mulheres que eram da igreja, eram honestas, né? E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, expulsaram eles, né? E a gente vê a poderosa influência do caráter feminino, que pode funcionar em favor da igreja e contra a igreja. Você pode destruir uma igreja através de manifestação de mulheres, como você pode fazer uma igreja crescer. Isso em todas as épocas da história. Todas as épocas da história. Geralmente as mulheres se convertem muito mais rápido que os homens. Elas vêm muito mais na igreja do que os homens. E eles interpretaram isso também. Versículo 51, sacudindo porém contra eles o pó dos seus pés. Jesus falou isso, né, em Mateus 10, 14. Sacudindo porém contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Está pregado, se vocês quiserem ouvir, vocês ouvem. Quem salvou, salvou. Quem se arrependeu, se arrependeu. E quem não quiser, mas bateu a poeira e vamos embora. Determinação de Cristo, né? Versículo 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que eles estão alegres se eles foram expulsos? Estão alegres porque cumpriram a missão de testemunhar Cristo. É aquele negócio, né? A gente fala assim, nós estamos sofrendo demais aqui com essa obra, mas a gente batizou tanta gente, né? Não é verdade? Rapaz, nós estamos sendo perseguidos, né? Está tão difícil, o pessoal jogando pedra na gente, falando mal da gente, mas tanta gente está se convertendo, então esse é o lado bom. Eles estão alegres porque eles estão vendo que mesmo em meio à perseguição, a igreja está crescendo e cumprindo a sua missão de testemunhar a Jesus Cristo.
Foram 52 versículos. Não é fácil não, né? Não é fácil para vocês, não é fácil para mim não. 52 versículos, e Atos dos Apóstolos nos ensina todos os dias, né? A sermos uma igreja cada vez melhor. E eu posso agora franquear a palavra para qualquer um de vocês. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Porque se a gente ficar parando no meio, a gente fica aqui até 1h da tarde. Não é? Você lembra, Dudu, quando a gente fazia escola bíblica aqui? Aí o irmão falava, outro falava no meio, aí daqui a pouco você estava no meio-dia, o pessoal fica desesperado. Então, tem que deixar mais para o final, né? É legal quando tinha uns que faziam testemunho, levantava o dedo e falava assim: ô pastor, quero falar um negócio. Aí eu achava que era dentro do estudo. Queria contar um testemunho. Eu falei: nossa, não era mais. Contar um testemunho. Mas não tinha nada a ver com a escola, ficava contando testemunho. Aí contava um testemunho, que viajou não sei para onde, e o pessoal ficava assim. Ele dava aquela desacelerada assim na escola, então não conseguia. Mas se estivesse dentro do contexto, era tranquilo. Mas geralmente a pessoa estava desconectada. Igual hoje eu vi. Passamos lá na frente da igreja católica, estava assim, né? Aí tinha gente na porta assim: a igreja está aqui, estão assim, ó. Eu falei com a Nathalie: olha lá, tá vendo? Coisa de religioso. Eles querem dizer: eu estou aqui, não está ouvindo o que o padre está falando, nem saber o que está acontecendo. O negócio fica todo mundo em pé na porta. Mesma forma acontece na igreja evangélica, só que os evangélicos ficam sentados, né? Só que está sentado, está pensando em outra coisa, está não sei o quê, não está sabendo de nada. Se você fizer uma pergunta aqui, o pessoal não sabe nem o que você falou. Então o povo evangélico tem disso também. Tem alguns no meio que não estão prestando atenção em nada. E se a gente levar a vida espiritual dessa forma, a gente não cresce nem na vida secular. Nós não podemos perder tempo. Tudo tem que ter sentido. Não é verdade? Fala, irmão, claro. Sobre a palavra aí da primeira viagem de Paulo, é geração, né? Uhum. A gente teve a geração de Paulo, teve a geração de Samuel e Josué, e hoje existe a nossa geração. As pessoas já se foram, a gente lê a Bíblia, eu, por exemplo, tento contextualizar e colocar ali dentro. A minha geração hoje nós estamos sob a autoridade do pastor Hélio Magno, mas eu tenho autoridade sobre a minha casa. E aí, nesse contexto, Paulo já foi, deixou a mensagem, mas uma coisa gloriosa, ele falou: jejuar e orar. E também tem algumas traduções que falam adorar. A adoração não é para que nós temos que adorar porque Deus precisa, né? Nós temos que adorar. Depois o apóstolo Paulo fala mais na frente do seu livro, para a gente se tornar parecido com o mestre. Nós vamos adorar porque é uma necessidade nossa. E aí nós entendemos como família, que a coisa gloriosa que ficou é a consolação, a orientação e a direção do Espírito Santo. Continua mesmo. Qual vai ser a nossa geração? Nós estamos no século, nessa época foi 47, 42, 50 anos depois de Cristo. E qual será a nossa hoje que nós estamos no século 21? Muda o povo, mas o espírito tem que ser o mesmo, né? Muda o tempo, muda as tecnologias, os desafios, né? Mas o Espírito Santo ele é muito atualizado. A gente tem que deixar um legado, né? Para os nossos filhos, para levar a mesma palavra. A nova geração. A geração da minha mãe, ela está com 97 anos, eu estou com 66. E é debaixo da mesma palavra, né? É fantástico. A mesma palavra, o desafio deles vai ser muito maior daí para frente, né? Já pensou daqui a 30 anos como é que vai estar o mundo, o avanço de tecnologia, e vocês tendo que falar da mesma palavra? Interessante, né? Daqui a 50 anos, nós podemos ter assim, carros flutuando aí, e você falando do mesmo texto. E assim era no passado, né? Naquela época nem veículo tinha, nem imaginava a tecnologia digital que teria hoje. É a mesma palavra. É interessante, né? Desde o início, é a mesma escritura. Esse é o poder, né? Robson. O que eu achei muito notório foi que quem rogou para eles voltarem no próximo sábado foram os gentios, não foram, né? Os religiosos, né? Os religiosos falaram assim: conheço já isso aí. Mas não, os gentios rogaram para eles: volta todo sábado, a gente quer ouvir mais um pouquinho, a gente quer conhecer melhor
entender. E mais gente veio no próximo. A notícia espalhou, né? É quando você se sente bem com a coisa, você quer comunicar para os outros. Igual você viaja para um lugar, você acha gostoso, você fala para todo mundo que você foi lá. Você fala assim, você vai lá, você vai que bom. Você só fica curioso, mas o testemunho por isso que a gente tem que glorificar a Deus na nossa forma de viver. Porque a nossa vida glorifica a Deus. É muito mais poderoso do que qualquer coisa. A pessoa olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo, né? Eu tenho encontrado cristãos verdadeiros em várias religiões. Assim, cristã, né? Às vezes você está numa igreja, você vê o cara lá, está dentro, vamos um exemplo, o cara está lá na igreja adventista, mas o cara tem uma pureza tão grande, uma pureza. Tudo bem que tem coisas que o cara tem que aprender, não está entendendo. Eu também acredito que Deus, Ele recebe, né, isso, esse sacrifício todo. Não é que a gente tem que fazer, mas Deus está recebendo o sacrifício deles. Uma pureza para lidar com as coisas, honestidade, alguns, né, nem todos. Da mesma forma que dentro, tem gente muito correta, né, como tem gente também que é enrolada, né, ou não? Vocês acham que a metodista é todo mundo certinho? Então, assim, em todo lugar, você tem, em todas as igrejas, você tem gente, tem cristãos dentro das igrejas todas, serão salvos. Não dá para a gente dizer quem vai ser e quem não vai ser, né? Mas é o que o Cléber falou, é a questão do Espírito Santo guiando, gente, guiando. Aí as pessoas falam assim, o que nós vamos fazer daqui a 5 anos? Às vezes nós fizemos uma reunião assim, de episcopo, né? Para discutir o que ia fazer com as próximas gerações, quando entrarem, por exemplo, dentro da igreja, gente que quer casar com gente do mesmo sexo. Aí estava todo mundo preocupado. Aí o pessoal falou assim, olha, a gente tem que fazer o seguinte, tem que estabelecer um termo aqui dentro do estatuto da igreja, que não vai aceitar isso, tal. Eu falei assim, gente, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, dentro do que você falou, o Espírito Santo sabe o que vai fazer. Eu não preciso ficar registrando o que eu vou fazer, eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. O que adianta eu instituir uma coisa hoje? Amanhã não vale nada. O texto disse aqui que Davi serviu a Deus no seu tempo, é no tempo da gente. Deus tem líderes espirituais para cada tempo. Claro, nós vamos ter uma geração inteligentíssima. Ah, pastor, mas vamos se perder? Não vai nada, tem gente que vai se perder, mas vai ter um grupo de remanescentes, de combatentes aí, de jovens que vão ser pastores, vão ser líderes, vão ser mentores, que não vão negociar nada não, vão pregar no mesmo poder. Aí o cara fala assim, mas o que nós vamos fazer? O Espírito Santo sabe. Eles vão fechar a igreja. Será que vai fechar a igreja, gente? Fechou a igreja, fecha a porta disso aqui, a igreja se reúne até nas cavernas. Você vai lá em Roma, o livro As Catatumbas de Roma, os cristãos se reuniam nas cavernas de baixo. Como é que você fecha a igreja? Você não fecha a igreja, você fecha imóvel. Para fechar a gente só se matar. E se matar cristão, reproduz mais ainda, porque o cara vira mártir e aí a gente começa a ter mais fé. Não adianta, nem o Império Romano conseguia dominar os cristãos. A estratégia de Constantino, o Império Romano, foi ele entrar dentro do cristianismo, para poder tentar diluir o cristianismo. Não adianta. A igreja perseguiu, mais o povo ora. Matou, mais cresce, mais reproduz. É igual coelho, né? Vai reproduzindo. Não tem jeito. Quanto mais se aperta a crente, mais ora. Aperta a crente, você vê. Ah, vou perseguir. Ora, começa a orar, jejuar, é só apertar. E hoje o diabo não entra mais com aperto, ele está entrando com conforto. Ele faz a gente se perder no conforto. O que faz a gente se perder hoje é conforto. E a gente no conforto, a gente esquece de Deus. Você pode ver que toda pessoa que não tem preparação espiritual, ela começa a melhorar de vida, ela deixa Deus. A gente tem muitos exemplos. Ah, por que deixou Deus? Está sofrendo? Não. Porque está muito bem. Começou a ganhar dinheiro, começou a crescer, comprou casa na praia, aí eu precisa de Deus. Então não se preocupe, a gente precisa ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Ele tem toda a estratégia para qualquer tempo, para daqui a 100 anos, se for necessário. Apesar de que eu não acredito que nós iremos, né? Mas vai ter homens e mulheres de Deus como sempre houve. O povo do coração aquecido, e ninguém vai parar a igreja. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. O povo judeu, os nazistas tentaram destruir. Não tem como destruir, vai destruir como? Tinha câmara de gás para destruir, cara. E escala assim, ó.
Vamos matar igual você matar, destruir, sei lá, não tem nem explicação. Não mata, cara. Não adianta, não tem como parar a igreja, não precisa ficar com medinho, que amanhã vai ser, nós não vamos conseguir cultuar. Vamos conseguir cultuar. Só que a gente não sabe se vai ser no ar-condicionado. Pode ser que vai ser debaixo da árvore. Eu não tenho essa preocupação. Eu me preocupo com hoje. Deixar o legado para hoje. Enfatizar que a mensagem tem que ser a mesma. Não precisa botar tempero nela não, que não tem necessidade não. Ela não tem que acrescentar um pouco de coach no meio. Não adianta, isso não vai rolar. E a palavra é tão poderosa que ela é como se for, é ouro a palavra. Que o coach, o que ele faz? Ele pega a palavra e tempera o coach com a palavra. E começa a ganhar dinheiro. Percebe? De tão poderosa que é a palavra. O cara está fazendo uma palestra lá motivacional, ele pega um pouco do evangelho, joga no meio para poder, isso se transforma em dinheiro e riqueza. O que dá a impressão que é espiritual. Mas não é, né? Vou fazer uma pergunta. Quando o texto descreve que o Espírito Santo disse: apartai, separai Barnabé e Saulo, foi pela boca de um dos apóstolos que estavam ali. Com certeza. Né? Nós não sabemos quem foi, mas foi pela boca de um deles. Sim. É interessante perceber que todo grupo que ouviu isso não duvidou da autoridade que tinha sobre esse apóstolo para poder ser usado pelo Espírito Santo. Porque poderiam, será que é Deus que está usando ele? Será que é mesmo o Espírito Santo que está dizendo? Então percebe também que era um grupo que respeitava a autoridade, que entendia a boa observação. Sobre um e outro, a um ponto de entender o Espírito Santo, não é o fulano que acabou de falar. É o nível de unidade espiritual deles. Não é o Pedro, não é o João, o fulano que quer. Você vê, o texto diz, o Espírito Santo disse, então eles sabiam, esta é uma pessoa que está trazendo para nós o que o Espírito Santo quer, e eles não duvidaram que aquela pessoa estava sendo usada pelo Espírito Santo. O texto não dá margem para a gente, em momento nenhum, observar que talvez houve uma discordância, uma dúvida, não. Então, assim, eu achei muito interessante isso. O Espírito Santo disse como? Diz como. Através de um dos apóstolos. De alguém que tinha autoridade para que os outros só respeitassem, sabe? Entendessem, não, é Deus que está falando. Sim. Deus, ele respeita muito o princípio de autoridade. Se você é autoridade instituída, Deus que você fale coisas e que naquele momento não é uma coisa que Deus 100% queria, ele vai respaldar a sua fala. Ele te honra o que você falou por você estar na posição de autoridade. Você tem essas coisas, né? Ele não contradiz o profeta dele, ele respalda. Você vê que os excessos dos profetas tinham excesso. Deus respeitava, ele não aceitava que ninguém se levantasse contra os profetas. Qualquer excesso dos profetas ele fala, não deixava. Você não pode fazer nada, porque é Deus que trata. Então ele respeita muito a autoridade da pessoa. Às vezes você toma uma decisão talvez você nem orou. Você nem orou, aí você tomou uma decisão aleatória ali, você vai dizer assim, o Dudu vai ficar ali. Deus não aceita que ninguém interfira nessa decisão, por causa do princípio de autoridade. Não é legal isso? Sim. Gamaliel era professor, estava acima da capacidade de Paulo, ele respeitou. Sim. Mas isso acontece nos nossos dias atuais também. Não é que todos aceitaram. Alguém pode não aceitar, mas aí ele vai sair depois, pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo queria saber como é que está o nosso irmão João Marcos. Mas é a questão do Paulo, mas João Marcos teve que se adaptar. Aí unindo o que você falou com o que ela falou, a melhor maneira, como ele disse, tem gente que não vai concordar com o que está sendo decidido, mas com certeza foi decidido dentro de um princípio de liderança, né? É a única forma que você tem. Como é que você respalda? Você tem lá A, B, C, líderes que estão decidindo aquela situação, que foram instituídos, aí um que não discorda, prevalece a liderança, é isso aí. O respaldo é a organização de liderança, de autoridade, porque como é que você vai fazer? Você vai falar assim, o cara fala assim, não, mas Deus falou comigo uma coisa. Aí, pastor, mas quem é o líder da igreja? Como é que eu vou seguir o que você falou?
Deus usa você, mas você pode chegar aqui e dar direção para a minha igreja? Não tem sentido. Aí o irmão vai falar assim, pastor, nós vamos fazer o que a irmã Jaqueline falou, porque Deus falou na boca dela. Isso é incoerência espiritual. Eu falo assim, mas peraí, você entendeu? Mesma coisa que ele falou. Então a Jaqueline pregou aqui, deu uma palavra aqui, que nós vamos fazer desse jeito. Aí, pastor, você concorda com isso? Não. A pessoa inteligente, Deus trabalha dentro de quê? Dentro do princípio de liderança. É mais seguro, gente. É mais seguro você seguir um pastor, você tem um pastor lá de 80 anos, analfabeto, que é o seu pastor instituído, do que você pegar um conferencista que te deu uma palavra. O cara lá, chega lá, um conferencista famoso, chegou para você, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você vai chegar para o seu pastor, o que o senhor fala? Eu não concordo. O que é mais seguro espiritualmente? O que vocês acham? Deus vai honrar o quê? A palavra do pastorzinho de 80 anos analfabeto. É isso que ele precisa entender. Por isso que existe o sistema, o princípio de autoridade e liderança. Para a gente não ficar perdido. Peraí, tudo que foge disso aí não é de Deus. Como é que eu vou pedir para um filho passar por cima do pai? Não, você vai contra o seu pai lá, porque seu pai, não sei o quê, você fala com ele que não vai fazer. Mas Deus que falou, pastor. Isso acontece dentro de igreja. Mas seu pai é seu pai. Você acha que Deus vai quebrar o princípio da liderança? Seu pai vai desmoralizar? Aconteceu comigo uma vez, uma pessoa quis me desmoralizar no meio dos meus discípulos. 2 vezes. Um primeiro veio falar comigo, eis que te digo, falou comigo assim, eu estava com as minhas ovelhas. Deus está chateado com você. Eu falei, Deus chateado? Eu queria imaginar Deus chateado assim, né? Deve ser estranho. Deus triste, né? Aí ele falou assim, ele vai te colocar no estreito. Eu falei, é coisa do diabo já. Deus colocar a pessoa no estreito, parece que Deus é vingativo, né? Deus, se ele quiser, ele faz assim e a gente morre. Aí ele falou, ele vai te colocar no estreito. Eu falei assim, eu falei com ele, se o Deus que eu sirvo não servir para cuidar de mim, ele não serve para ser meu Deus. Eu falei, eu repreendo o que você está falando. Esse cara nunca mais a vida dele deu certo. E era gente dentro de igreja, cantava dentro de igreja, metido a profeta. Nunca mais a vida dele funcionou. Ele jogou para o meu lado, foi para o lado dele. Já teve gente que começou assim, me elogiar, porque você é uma escolha de Deus, que você é isso, tal, você é isso, você é isso. Eu fiquei olhando aquele negócio. Aí passava um tempo, mas você é a escolha de Deus, Deus tem propósito na sua vida, não sei o quê. Eu fiquei, tudo bem, que Deus começou a ficar desconfortável. Eu falei, Deus, me mostra o que está acontecendo aí, que esse negócio não está cheirando bem não, esse negócio. Entendeu? Aí a pessoa falou assim, não, mas você é uma escolha minha, mas eu estou triste com você numa situação. Eu falei, aí o diabo mostrou a cauda na hora. Aí eu falei, estou triste com você com a situação, porque você era para ter discipulado fulano, e perto das minhas ovelhas. E você pediu para outra pessoa discipular. Eu falei, quebrou o princípio de autoridade. Eu falei, pode cair por terra, e puf, no chão. Não fala mais. Quebrou o princípio de autoridade, meu irmão. Você entrou no inferno. Como é que você vai quebrar? Como é que eu vou quebrar um princípio de autoridade? Como é que eu vou desmoralizar? Se eu falar alguma coisa que desmoraliza a autoridade do pastor Luiz, da pastora Bárbara aqui em cima do altar, eu quebrei o princípio, rapaz. Eu estou endemoniado. Você tem que respeitar o princípio de autoridade. Então é isso que a gente precisa entender. Igual em Colatina teve gente que se levantou contra autoridades instituídas. Eu falei, não vai não, me chamaram ainda. Vão lá que nós vamos falar. Eu falei, falo nada. Eu vou me levantar contra a autoridade instituída? Mas fulano é ímpio. Não interessa se é ímpio. Se é promotor, se é juiz. Não se levanta contra a autoridade instituída. Você vai se levantar contra o próprio Deus. Mas esquece, né? Esquece. Aí vai. Aí foi. Né, Dudu? Foi. E está tomando esse veneno até hoje. Vai. Pode ser quem for. Se levanta contra a autoridade instituída. Vai lá na cara do juiz, se levanta contra ele. Desacata ele. Deus levanta do trono na hora. Não aceita. Levanta contra um pai. Se levanta contra uma mãe. Mas a mamãe, não interessa. É sua mãe, é seu pai. Você tem que honrá-los. Acabou. Acabou. Então Deus não aceita. É isso que as pessoas não entendem. Aí fica todo mundo falando em nome de Deus. Você larga a sua mulher que você vai casar com fulano. Aí, como assim? Largar fulano, casar com outro, virou bagunça esse negócio. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Deus vai tirar a empresa sua e vai dar para ela. Aí vira aquele inferno, né? Você vai casar com o pastor dessa igreja. O pastor é casado. Tem umas doideiras assim, ó. Tem umas doideiras. O quê? Gente, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada ainda. É só doideira.
Em nome de Deus, assina embaixo Jesus que falou. Eu falo assim, está repreendido no nome de Jesus, Satanás. Pode parar, eu falo na cara, hoje eu falo. Se vier falar de mim, se qualquer um se levantar dentro de igreja, se quebrar princípio espiritual, primeiro que Deus não vai atrapalhar culto. O profeta está profetizando, você está falando aqui, você não pode atrapalhar. Se atrapalhou, você pode carregar para lá que tem endemoniado. Se eu estou profetizando aqui, se o sócio está profetizando, o outro levanta lá falando, pode juntar a galera e tirar para lá, porque está quebrando o princípio. Aí os irmãos, esqueci, Diego, o pastor está pregando, não fala, o outro tem que calar, ué. É demônio, e aí os diáconos já estão autorizados para juntar os panos, mas não dá show dentro da igreja, não. Você pega no braço, aí pega um cara bem forte mesmo assim, quando o cara começa a balançar, você aperta ele assim. Tinha um cara na nossa igreja que ele pegava o cara aqui, ó. E o cara atrapalhando. Falei, dá para você ficar quietinho, filho? O pastor está pregando. Aí ele apertava o cara e apertando o cara. E abaixando assim. Aí, vamos lá fora, por favor. Aí tirava do culto quietinho e ficava lá fora. Quietinho, mansinho. Você vai amansar agora? Está atrapalhando o culto. Mas Deus que mandou eu falar. Não mandou nada, né? Não mandou não, né? Você está atrapalhando o culto, né? Deus é um Deus de ordem. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, senão vira um circo. Já pensou assim, um monte de gente que na igreja no domingo à noite? Eu estou pregando aqui, irmão. É difícil. Vai. Você aceita tudo. Aceita tudo. Em nome de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por mais uma manhã. Diante da tua palavra, que teu Espírito continue a convencer essas pessoas a estarem aqui na escola bíblica, porque é algo muito importante, que essa igreja esteja cada vez mais cheia na escola bíblica e seja uma igreja relevante na tua palavra e que não seja uma igreja enganada pelo diabo. Abençoa, Senhor Deus, a todos que estão aqui, nos prepara para um dia muito abençoado para a nossa família e que tenhamos um culto sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém.